E hoje eu queria ousadamente dizer como ser uma igreja, uma comunidade, relevante nesses tempos do fim. Como ser uma comunidade relevante nos tempos do fim. E eu gostaria de fazer isso lendo o texto de Atos, de 1 a 11. Atos 1, de 1 a 11. Você que trouxe a sua Bíblia, quiser acompanhar comigo, eu creio que a leitura da Escritura é o melhor da pregação, porque não tem como o pregador errar. Leu a Bíblia, já é 50% de sucesso. Afinal de contas, a Bíblia é inspirada, inerrante, poderosa. Atos 1, de 1 a 11. Se você, por acaso, não trouxe Bíblia de papel e nem o seu celular, você pode acompanhar ali pelo Datashow. Diz assim a Escritura. Esse é o Lucas, tá, gente, que está escrevendo. Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes, depois de ter padecido, apresentou-se vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Por isso que a gente está aqui, Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis aí olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá, do modo como vistes ouvir. Senhor, lemos a Escritura e dependemos de Ti, Senhor. O que a gente quer mesmo é Te ouvir, Senhor. Eu preparei aqui algumas linhas, mas só faz sentido se o Senhor falar. Se o Senhor tocar, se o Senhor abrir os corações. Rasga o céu aqui, Senhor, para que a palavra possa encontrar bons corações, Senhor. E dessa maneira, o nome do Teu Filho, Jesus Cristo, Senhor, seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como ser uma comunidade, uma igreja, um pedaço da igreja, um grupo relevante nos tempos do fim? Resposta, olhando para como foi a igreja no começo. E eu gostaria de propor 3 etapas para o nosso reinício, se eu posso colocar dessa maneira, dos trabalhos. Então, 3 pontos que eu gostaria de bater hoje. O primeiro, o Evangelho
como base, o Evangelho como estrutura primordial, o Evangelho como começo, meio e fim, o Evangelho como presente, como comida, o Evangelho como o nosso dia a dia. A gente tem que estar encharcado, transbordando do Evangelho. A segunda proposta, a segunda etapa, seria entender quais são as primeiras instruções que o Senhor deu para a sua igreja e que nós podemos seguir no mesmo caminho. E aí eu vou brincar um pouco aí com essa questão de política e de tarefas que o Senhor nos pede, nos concede. E, no final, práticas e manutenção. Como que a gente prossegue? Uma vez que o carro já esteja andando, uma vez que você já esteja aí com a embarcação fora do cais, como que você faz para manter essa navegabilidade? Ok? Então vamos lá. Repara que como que Lucas começa. Ele começa assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Então o Lucas ele começa Atos, mas ele se vê na obrigação de apresentar o Evangelho. Porque Atos não faz sentido sem Lucas, sem o Evangelho de Lucas. Então ele vai começar, mas ele fala, olha só, gente, eu posso dar um resuminho aqui, mas deixa eu te falar, eu escrevi o livro inteiro. Eu escrevi o Evangelho, escrevi muitas linhas falando sobre o que Jesus fez e ensinou. Ele não se atreve a começar uma nova narrativa, a falar do início da igreja, sem que antes ele relembre o Evangelho. Ele precisa, e se Lucas precisou, essa tem que ser a nossa rotina, o nosso dia a dia. Há pouco tempo, talvez algumas semanas atrás, o Moacir estava falando aqui sobre o Evangelho. E ele destacou alguns pontos, ele falou que o Evangelho não pode ser um Evangelho segmentado, não pode ser um Evangelho que se adiciona alguma coisa ou que se retira alguma coisa dele. E eu, pula 2 slides para mim, Nádia. E eu metido, fiz uma pesquisa rápida ali em Atos, em que eu fui checar quando que a palavra evangelho aparece. Não saiu. Tá bom. E eu descobri o seguinte, a palavra aparece 107 vezes. A pesquisa não é nada exaustivo. Pode ter uma falha aqui, outra ali, mas o grosso tá certinho. Então a palavra aparece mais ou menos 107 vezes. Dessas 107 vezes, 57 vezes, disparado na frente, o Evangelho aparece só Evangelho, sem um adjetivo do lado, sem o Evangelho de Deus, Evangelho do Reino, Evangelho da Graça. Então, é o Evangelho, é o pacote do Evangelho. O Evangelho, ele se apresenta com começo, meio e fim. Não dá para você tirar um pedacinho e você tem que tomar muito cuidado com as ênfases. Porque se você puxar para um lado, daqui a pouco você tem que puxar para o outro. Eu descobri que aparece o Evangelho e depois fala o Evangelho do Senhor Jesus, ou o Evangelho de Jesus Cristo, ou o Evangelho do seu Filho, ou o Evangelho do Cristo, 12 vezes. Então, ligando o Evangelho, as boas novas, eu pulei não, está certo, ligando boas novas ao Filho de Deus, 12 vezes. Evangelho de Deus, 8 vezes. Aí o Paulo vai e coloca o Evangelho por mim pregado, o meu Evangelho, o Evangelho que eu prego, o nosso Evangelho, 7 vezes. Olha onde que aparece o do reino, 5 vezes. Ok? E o que a gente vai entender é que o Evangelho é maior do que um segmento só, do que uma ênfase só. Se nós mergulharmos numa ênfase única, nós vamos nos perder. E vamos cair lá naquele último item que está ali, Um evangelho diferente, um outro evangelho, um evangelho que vá além, ou que fique aquém. Nós temos ali o evangelho da paz. Nós temos o evangelho da glória de Cristo. O evangelho da glória do Deus bendito. O Evangelho
das promessas que foram feitas lá atrás no Antigo Testamento. O Evangelho eterno, vai aparecer lá em Apocalipse. O Evangelho da graça. Eu sei que teve um amigo nosso de seminário que fez uma canção, o Evangelho da graça. Não pode nem ser só o Evangelho da graça, nem só o Evangelho do reino. Tem que ser o Evangelho. Tem que ser tudo. Tem que ser o pacote. Tem o Evangelho da incircuncisão, né, que era pregado para nós, né, os gentios. O Evangelho da vossa salvação. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha isso, gente. O Evangelho, ele é insondável. Se nós nos dedicarmos a estudar durante toda a vida o Evangelho, a gente não vai esgotar, porque aquilo ali são as insondáveis riquezas de Cristo que estão ali no Evangelho. E esse é o Evangelho que vocês ouviram. Então, Lucas começa com o Evangelho e a minha proposta é a seguinte: vamos também começar com o Evangelho, manter no Evangelho e olhar para o Evangelho no futuro. Bota a figurinha. E eu fiz um desenhozinho para a gente lembrar dos 4 pontos básicos do Evangelho. Quando nós formos falar do Evangelho, quando nós formos lembrar do Evangelho, quando nós formos anunciar o Evangelho, precisamos desses 5 pontos. Embaixo você vai ter o próprio Jesus, a vida e a obra de Jesus. Quem foi ele? E você precisa estar com isso gostoso dentro de você. Quando você fala dele, o seu olho tem que brilhar. Porque ele é Deus. Deus que encarnou por tua causa. Ele é Deus que largou a onisciência, a onipotência, a onipresença, se esvaziou e veio viver na Palestina, num lugar quente. Nasceu como filho de um carpinteiro, de um povo que estava oprimido pelo Império Romano. E ele não somente isso, mas ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E esse Jesus, ele viveu uma vida de milagres, e pelo que você contou, né, ele continua fazendo milagres, mas enquanto ele esteve aqui, ele não curava uma pessoa ou outra, ele curava multidões. Multidões de 5 mil, 10 mil, 15 mil. A Escritura fala que ele curava a todos. Ele curava, imagina isso, rapaz, uma multidão enorme que cabe lá, talvez, no Caio Martins, toda ela curada. Não sai um enfermo, não sai um manco, não sai um torto, não sai um cego, não sai um endemoniado, ele libertava todo mundo. Jesus, ele é o foco do nosso Evangelho, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos saber de quem é Jesus, precisamos ler os Evangelhos. O Ismael falava isso para mim, ele falava: Salomão, lê Mateus, lê Marcos, lê Lucas, lê João, depois lê Mateus de novo, lê Marcos, lê Lucas, e lê João, e depois lê Mateus. Mergulha no Evangelho, porque essa pessoa é a pessoa mais importante que já pisou nessa terra. E hoje ele está no céu, entronizado, mas aí é lá em cima, o íconezinho de cima. Mas primeiro você precisa lembrar desses 3 anos, dos 30, mas também dos 3, né? Os 3 foram mais intensos. 30 anos sem pecar. 3 anos revolucionando a história da humanidade, trazendo ensinos que ninguém tinha pensado antes, trazendo ensinos, mudando conceitos, dizendo: bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pacificadores, os perseguidos. Esse Jesus é o centro do nosso Evangelho, é Ele. Então, quando pensamos em Evangelho, primeiro é Ele. Fale de Jesus. Algumas pessoas, talvez por ignorância: mas eu não acredito em Jesus. Mas como assim você não acredita em Jesus? Você não acredita que Ele existiu? Porque é uma questão histórica. Todo mundo sabe que Jesus existiu. Está nos livros, até nos livros de gente que não crê na Bíblia, tem lá. Vai ver, Flávio Josefo está lá falando de Jesus, e tem outros. Então anuncia Jesus. Se deleita em Jesus.
curte Jesus. Sabe por quê? Porque tudo o que ele é e o que ele fez, ele te incluiu. Ele incluiu você. Ele foi lá para a cruz, e é o nosso próximo passo, que está aqui, olha lá a cruz. Ele morreu substitutivamente. Ele morreu no seu lugar. No lugar da humanidade. Todo mundo estava encerrado numa roubada. Sabe o que é um inferno? Por exemplo, se alguém chegasse para mim e falasse, cara, você vai passar a vida inteira numa prisão. Cara, eu acho que eu ia chorar uma semana. Prisão é horrível. Tem prisões abomináveis. A pessoa é esculachada o tempo todo na prisão. Agora eu te digo, o inferno é pior. E o inferno tem aquela característica de que quando o sujeito geme, grita, ele escuta uma voz, é para sempre, não acaba nunca. E Jesus, ele toma esse castigo no meu lugar, ele absorve a ira de Deus, ele leva os pecados sobre ele, de maneira que eu e você não precisemos levar. Sejamos inocentados do crime. Esse é o bom trabalho de Jesus na cruz. E lá ele diz, está consumado. Ele cumpriu as escrituras todas, né? Que diziam respeito a ele, né? Cordeiro de Deus, ferido de Deus, homem, né? De dores, que sabe o que é padecer. Ele cumpriu plenamente. Salmo 22, crucificado, vendo aqueles que o olhavam, podia contar os ossos. A cruz de Cristo, como o ponto central da história da humanidade. E Jesus ali redimindo toda a humanidade com o Pai dele. Fala que o Pai agradou moê-lo. Como é isso? Ao ponto dele agonizar e dizer, Deus meu, por que você me desamparou? Porque naquele momento, a ira do Todo-Poderoso se derramou sobre o seu Filho. Mas ele não via o Filho dele, ele via os nossos pecados. E hoje, ele vê a gente pela imagem do Filho. Se na cruz ele levou a nossa imagem, hoje o Pai olha para nós e vê Jesus. Substituição. A obra de Jesus, o crédito de Jesus, o bom trabalho de Jesus foi todo desempenhado e recompensado. E agora é o absurdo, a gente pega carona na recompensa dele. A herança é dividida, ele fala, eu não quero isso tudo, pai, eu quero dividir com meus irmãos. Ele tem crédito e ele pega e te dá esse crédito. Toma, eis que vos dou autoridade e poder. Por quê? Porque ele não ficou na cruz, ele não ficou no túmulo, olha o túmulozinho ali do lado da cruz. Jesus morreu na cruz, Jesus foi enterrado, Jesus ressuscitou, e olha só, o túmulo está aberto, porque não pôde retê-lo, a morte não pôde reter o Filho de Deus, perfeitamente inocente, o único homem sem pecado, morreu no lugar da humanidade e ressuscitou. Ele ressuscitou, ele foi levantado, eu estava lendo aquela cena, gente, que cena maravilhosa. O pessoal indo triste, chorar, e chegava lá, estava a pedra removida, e aquela pedra, meu Deus, o que houve aqui? E daqui a pouco tem 2 anjos, guia turístico, já viu isso? Guia turístico, está lá o anjo, vinde ver o lugar onde ele jazia, né? Ele não está mais aí não, ressuscitou. Lembra que ele tinha falado para vocês? Então, ressuscitou. Então o pessoal vai lá fazer chorar, né, se lamentar, e chega lá, tem anjos guias turísticos para levar para mostrar o sepulcro. Aqui, estava aqui. E as mulheres vêm e fica aquele alvoroço, mas ele não satisfeito. Ele aparece para Maria Madalena. A primeira pessoa que viu o Cristo ressurreto não foi o Pedro, não foi o João, foi uma mulher, Maria Madalena. Jesus vem quebrando, né, os preconceitos. E ele se manifesta para quem ele quer. E ele vai falar com Maria Madalena.
Depois ele conversa com Pedro, depois ele aparece para aquele monte de mulher, e depois elas vão e cria aquele alvoroço, e ele aparece para a turminha no caminho de Emaús, e depois ele aparece com todos eles reunidos. Imagina a festa! E ele dizer: eu venci a morte. Eu venci a morte, eu sou o primeiro daqueles que nunca mais vão morrer. Passou um tempo e ele foi assunto aos céus. Ele voltou. Você já soltou o balãozinho? Balãozinho de hélio? Você fica olhando, ele vai sumindo. Jesus voltando. Foi embora. Muito Marvel, né? Ele voltando, voando. Foi embora em alto estilo, né? E os caras ficaram olhando e tal. E aí o anjo, eu posso estar interpretando errado, mas a impressão que eu tive é que o anjo deu uma zoada. Varões galileus, vocês estão olhando aí para cima. E o anjo fala: ele vai voltar. E me parece, gente, que está perto. Me parece que está perto. Que está perto. A hora que a gente vai olhar para cima e do jeito que os apóstolos viram ele subir, eles vão voltar. Então, a primeira base é o Evangelho. Precisamos viver o Evangelho, precisamos conhecer o Evangelho, precisamos falar do Evangelho, precisamos ter aquele quadrinho na nossa cabeça. Jesus Cristo, sua vida e obra, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e o entronizar de Jesus. Ele está hoje no trono, é a autoridade suprema do universo. Agora, gente, Jesus tem um trabalho. Jesus tem uma agenda. Jesus tem um foco. E sabe o que ele gosta? De gente. Lembra disso? O Henrique que gosta. Né? Deus gosta de gente e conta com a gente. Ele conta com a gente. Ele, nessa agenda dele, são as instruções primeiras, instruções primordiais que ele tem para nós. Vamos dar uma olhadinha então? Olha o que ele fala no texto, lá em Atos 1:6. Diz assim: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Você pode acusar os discípulos do que você quiser, menos de alienados, politicamente falando. Eles estavam perfeitamente integrados na sua época. O que eles queriam? Messias, dar um chute nesses romanos sem vergonha que estão oprimindo a gente e estabelecer o seu reino. Que está lá em Daniel, vai vir uma pedra que vai cair, um reino sem fim. E eles perguntam: Senhor, está na hora, vamos lá. Mas a resposta de Jesus, ai, caramba, é uma resposta meio dura, né? Ele até deu um mais depois, mas deu no meio, né? Olha só, não é da sua conta, não, peraí. Ele está falando aqui, ó, não vos compete conhecer tempos ou épocas. Ó, não vou falar isso, não vou te dizer. Não é da sua conta. Quem reservou isso aí foi o Pai, para sua exclusiva autoridade. Caramba! Mas Jesus não falou lá que a gente precisa vigiar? Que a gente tem que conhecer os tempos? Eu creio que sim. E aí nós temos uma tensão. Olha a tensão. Se por um lado o Senhor falou, não é da sua conta, é o Pai que sabe isso. Por outro, quando ele está falando com os fariseus, eles falam: vocês sabem conhecer o tempo da época, se vai chover, se não vai. Como é que vocês não conseguem conhecer a sua presente geração? Nós somos chamados, sim, a observar e a saber o que está acontecendo. E tentarmos nos situar no calendário profético do Senhor. Por outro lado, o Senhor nos chama a uma tarefa, que não é só ficar observando. E aí, aqui que eu gostaria de fazer a colocação. Veja Marcos 12:17. Diz assim, ó. Isso lá atrás, né? Jesus fala, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós temos aqui dois governos. Você é um cidadão de Niterói, do Brasil, do mundo. E ao mesmo tempo, você
tem uma pátria celestial. Você presta contas a um governo, você tem direitos aqui, e você também tem uma relação com Deus, representar o reino dele, o reino eterno dele. Dai a César o que é de César. Não estamos em Roma do primeiro século, graças a Deus. Sabe como é que era a Pax Romana, né? A paz romana era a seguinte: eles pegavam, matavam todos os opositores, torturava, moía, pisava. Aí, alguém quer reclamar mais alguma coisa? Agora a gente está em paz, então. Paz romana era isso. Pax Romana, tá? Mas hoje, você ainda pode fazer uma propaganda de uma pessoa, de outra, denunciar um fato, dizer que não gostou, escolher em quem você vai votar, né, na esperança de que não seja manipulado e tal. Mas você tem uma participação que se espera. Você deve se manifestar nesse ponto. Porém, ele fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A agenda dele, me perdoe dizer isso, a não ser que você tenha um chamado muito específico para ser um político, e se tem, eu respeito, eu admiro, vou orar por você, vou votar em você, inclusive, dependendo aí do seu programa, né? Mas a ênfase do que Deus tem para nós não é necessariamente uma agenda política. Não é, gente. Não é. A minha pergunta é a seguinte: quanto da sua energia você consome com a política e quanto da sua energia você consome com o Evangelho? Quanto da sua política você mergulha para poder defender certos pontos e quanto que você defende a verdade? Você quer ganhar talvez aqui um voto, mas o que o Senhor está interessado não é em voto. Ele quer uma vida salva. A agenda do Senhor é diferente. Ele fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E no outro versículo de Lucas 21, 28, diz assim: ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai, erguei a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Creio que estamos numa época parecida. Falta pouco. Falta pouco. Mas o Senhor quer nos chamar, ok? Para dar a Deus o que é de Deus. E aqui eu vou cutucar vocês, porque Deus andou me cutucando. Então eu distribuo também. Cara, tua vida está realmente alinhada com o plano de Deus? A tua rotina, a tua agenda, ela é uma agenda aprovada pelo Senhor? Você já apresentou sua agenda para o Senhor? Falou: Senhor, o Senhor quer que eu gaste tanto tempo fazendo isso? Isso aqui te agrada? É para isso que eu existo? Porque a gente diz que Deus é Senhor, vem ser o meu Senhor, mas de repente, quanto tempo você gasta com isso? Entenda, você pode, deve fazer o que tiver que fazer. A questão é se está alinhado com o Senhor. Você pode viajar? Claro que pode. Claro que pode viajar. Deve viajar. Né? O Henrique, há pouco tempo, viajou com a patroa, né? Para dar um passeio. Ótimo. Mas a tua viagem, ou as tuas viagens, elas se encaixam no plano de Deus? O Senhor nos chama a nos organizarmos, gente, como um corpo, como uma comunidade organizada. São vários homens, líderes, mulheres, um monte de gente junto que precisa cumprir a grande comissão. Se eu faço um trabalho, eu estou sozinho, eu tenho pouca força. Mas se nós sentamos, nos organizamos para cumprir o chamado de Deus, aí é diferente. Aí é diferente. E Deus espera que nós demos a Ele o que é dele. Mas não vai adiantar, gente, se a gente chegar aqui amanhã, fizer uma reunião, não, vamos resolver aqui como é que a gente vai fazer a obra de Deus. Não é isso ainda. Olha só como é que ele fala, olha a estratégia dele, o passo a passo do Senhor.
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, qual é o primeiro passo? O Espírito Santo. Ah, mas eu já fui batizado no Espírito. Ah, eu também. Mas e aí, tá legal o nível? Ou você acha que dá para dar mais uma enchida aí nesse tanque? O meu cabe muito ainda. Estou longe de estar transbordando. Não estou vendo o pessoal ser curado quando eu oro assim. Não estou tendo palavra de profecia o tempo todo. Não estou. Cabe muito ainda. E você? Gente, será que não cabe mais? Será que não tem mais de Deus aí para a gente? Será que a gente não precisa desesperadamente receber poder para ser testemunha? Você tem dado testemunha com poder? Temos testemunhado com poder? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, sua terra, sua casa, Niterói, Várzea das Moças, Itaipu, São Gonçalo, né? Itaboraí. Recebereis poder, né? Jerusalém, a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor nos desafia a isso. Conhece teus vizinhos? Eu moro em prédio. Mudou um vizinho novo lá. Meu Deus. O Henrique, foi o Henrique, não. Um professor meu de Muay Thai que a gente está se aproximando, tentando anunciar anunciando o Evangelho. E ele chegou. Na hora que ele chegou, o vizinho estava chegando. O vizinho da porta da frente. Quando a Cristina abriu, ela achou que era o Fred e um amigo do Fred. Só que não era um amigo do Fred, era o vizinho do outro lado da rua. E a Cristina abriu aquele sorriso, pode entrar, tal, não sei o que. O cara olhou como quem diz, eu moro aqui, filha, peraí, não vou para aí não. Você conhece seus vizinhos? Você já chamou eles para tomar um café, comer um bolo? Você procura fazer esses links? Gente, vamos trabalhar. Vamos anunciar. Não fica à toa. Vai para cima. Cada vida daquela é preciosa. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Gente, sabemos o que temos que fazer, mas eu poderia arriscar que nós precisamos de um mover específico, de uma carga, de uma direção própria para nós. E para isso acontecer, olha o que fala Atos 1, 14. Todos esses perseveravam, unânimes em oração. Olha isso. Perseverar, que é negócio de não desistir, né? Unânime, que está todo mundo numa pegada só. E fazendo o quê? Em oração. Orar. É difícil, né? Orar meia hora, uma hora. Toda semana, todo dia. E eles perseveravam. Lembra que Jesus falou, espera até que vocês sejam revestidos de poder. Mas como que espera? Só ficar esperando, assistindo Netflix? Não. Não. Você vai esperar assim, ó. Perseveravam unânimes em oração. Então, a tarefa qual é? Você ser uma testemunha ativa do Senhor. Alguém que está nessa pegada. Eu vou anunciar o Evangelho. Eu vou falar de Cristo. Vou falar do jeito que der. A tempo e fora de tempo. Vai ter hora que eu vou ser super bem colocado, né? Que nem Jesus, né? Com a mulher samaritana, né? Se eu te der uma água, você nunca mais vai ter sede. Uau, né? Ele vai encaixando quando vê, pegou a mulher. Mas às vezes não, às vezes você vai dar no meio. Não, mas você precisa ir de Jesus, né? Tal. Você conhece Jesus? Uma hora você vai ter que falar. Entendeu? E o máximo que pode acontecer, a pessoa torcer o nariz para você, te dar um fora. E daí? Problema nenhum. Somos chamados a proclamar. Somos chamados a esperar a promessa. Para quê? Para ter poder. Já aconteceu de você... Eu estava, há pouco tempo, eu conversei com um menino, o bichinho está a minha idade, né? Chiquinho. Francisco hoje, pastor Francisco.
Mas Chiquinho estudava com a gente, lá na aeronáutica. E um dia Chiquinho estava entregando as cartas, ele era o carteiro, ele encostou lá do lado, e estava eu e um outro irmão conversando, e começamos a anunciar para ele. E ele conta, eu soube disso há pouco tempo que ele me contou, que ele já vinha com um argumento na cabeça dele. Ele falou, vou pegar esses crentes, né? E aí, quando ele ia falar o argumento, sem a gente saber, a gente falava exatamente o que ele tinha pensado. A gente respondia ele antes. Aí, quando terminou aquele processo, assim, de várias questões, em que o Espírito, de uma maneira muito única, né, sobrenatural, foi conduzindo, respondendo tudo que estava na cabeça dele, eu perguntei, e aí, você não quer entregar a vida para Jesus? Ele me lembrou isso, eu não lembrava mais nada disso. A conversão dele, né? E aquele dia ele entregou a vida. Ele falou assim, Salomão, até aquele dia eu nunca tinha reparado que em Barbacena tinha flores. Tinha flores. Onde a gente morava. Ele passou a andar e ficou diferente. Ele falou, cara, eu passei a ver o céu cheio de estrelas. Ele só andava assim, ó, com a cabeça baixa, oprimido, mergulhado nos seus pensamentos. Mas depois que ele se encontrou com o Senhor, ele teve os olhos abertos e começou a ter uma vida com Deus. Daquele dia em diante, Chiquinho nunca mais se afastou. E hoje Chiquinho não tem outra conversa, cara. Você vai conversar com ele, ele só quer falar do Senhor. Empenhou a vida, né, pastor? Só quer fazer isso. Mas poder do Senhor. Como é que eu ia adivinhar que eu estava falando que o Chiquinho estava pensando? Fazia a menor ideia. Era o trabalho de Deus, era o trabalho do Espírito. Precisamos anunciar com poder, né? Entra na roda, vai, dá o primeiro passo e deixa que ele faz o sobrenatural. Faz o que você consegue, ele faz o sobrenatural, né? E aí eu procurei aqui essa palavra, perseverar, né? Tem uma palavra grega grande aqui, ser constantemente atento. Perseveravam o quê? Em que eles perseveravam? Nas orações. Então vamos lá. A definição. Ser constantemente atento às. Dar constante cuidado às. Continuar o tempo todo num lugar para perseverar e não desfalecer. Mostrar-se corajoso. Estar em constante prontidão para a oração. Então, gente, não tem muito como escapar. Precisamos orar. Estamos reunidos, oramos um pouco no começo, mas vamos além. Vamos dar um passo além. Vamos orar mais. Orar mais. Eu vou dizer para vocês, eu acho orar a coisa mais difícil que tem nas disciplinas espirituais. Eu acho difícil pra caramba. Eu tenho uma tendência de cabeça voar, que é uma loucura. Eu começo, quando eu vejo, eu estou lá pensando na morte da bezerra. Aí eu venho, puxo aquilo de volta, não, vamos orar. Tal. E aí daqui a pouco está de novo, aí, vamos orar. Mas tem que orar, não tem jeito. Persevera. Sabe o que eu tenho feito ultimamente? Quando eu estou muito ruim, assim, que eu não consigo orar, sabe quando você está babando, assim, que você não consegue fazer as orações? Está tão abilolado? Aí eu chamo a Ana, eu falo, Ana, ora aqui comigo. Aí boto lá um cronômetrozinho, a gente só sai daqui quando apitar. E aí vamos orando. E com a Ana é mais fácil, porque eu não fico falando maluquice, porque tem uma pessoa me ouvindo, né? Eu não posso falar, né, abençoa o sanduíche da irmã, né? Tem uma turma que está orando de noite e começa a trocar tudo, né? E outro ponto interessante, Atos 1,14, fala assim, todos esses perseveravam unânimes. Unânimes. Unânime, essa palavra é coisa de Rafael, coisa de Jefferson, coisa de músico. Essa palavra, ela vai falar que vai ter um povo que trabalha em uníssono. É como se fosse uma orquestra, unânimes. É como se fosse todos aqueles instrumentos perfeitamente afinados, perfeitamente encaixados, ensaiados, produzindo um som. Então eles perseveravam unânimes em oração. Devia ser uma oração pentecostal, né? Com aquele barulho. Né?
Então, perseveravam unânimes em oração. Então, o nosso desafio enquanto comunidade é concordarmos. Nosso desafio é seguir a liderança. Gente, Moacir falou um negócio, Rodrigo falou um negócio, Henrique falou um negócio. Gente, segue. Se não é pecado, se não está mandando você roubar um banco, não está mandando você adulterar com ninguém, é bíblico, segue. Para quê? Para a gente andar em uníssono. Imagina o músico que não concorda com o maestro. Como é que vai sair essa orquestra? Vai ser um caos. Então você é chamado a orar, mas você é chamado a orar em unidade. Somos chamados a andar em unidade, afinados. Juntos. Não concordou? Conversa. Se não é nada assim, essencial, fundamental da fé cristã, basilar, deixa para lá. Faz, tá bom, eu faria de outro jeito. Mas o irmão falou assim, o irmão não é líder? Se ele é líder, autoridade instituída por Deus. Então, se eu seguir a liderança do irmão, eu estou seguindo a liderança de Deus. Amém, irmãos? Autoridade. Agora o líder fala um negócio, não concordo. Não acho que é assim não. Não, acho que ele está equivocado. Não. Não dá para orar. Não dá para ter oração unânime. Preciso ter no seu coração uma inclinação para andar em unidade. E andar em unidade é seguir o passo da liderança. É seguir junto, né? Perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, do partir do pão. Então tinha uma liderança, tinha um passo. Precisamos não só perseverar, mas unânimes. E como? Em oração. Oração dirigida a Deus. Essa oração, gente, eu falo toda vez, né? É oração sozinho, oração 2 a 2. Nem vôlei que tem esses negócios, né? Vôlei tem os fundamentos do vôlei, né? É a manchete, o toque e o ataque, a cortada. Tem o saque também, mas não dá para você ficar treinando saque com alguém. Então você fica 2 a 2 fazendo só isso. Um recebe, o outro levanta, o outro ataca, você recebe, levanta, ataca. 2 a 2, treinando fundamento. Então você precisa de um colega de oração. Alguém para você bater uma bolinha. Às vezes você não vai conseguir orar sozinho, ou às vezes você já orou sozinho, mas quer mais um camarada para orar junto. Quem é casado tem um privilégio, né? Me desculpa. Já tem um companheiro de oração, mas pode ter outro, né? Não tem problema. E você pode e deve orar congregacionalmente. Aqui, antes de começar a reunião, às vezes nós falamos, ore com o seu irmão que está do lado. Mas às vezes tão pouca gente que está aqui na hora de começar. E o que é fundamental, gente, em todo esse processo, fica em Jerusalém, espera até que do alto sejais revestido de poder. Jesus falou. Então, eles estão fazendo isso tudo, perseverando, unânimes em oração, num só lugar. Mas o que eles estão esperando? Ser revestidos de poder. Então, há uma expectativa ardente. Queridos, Deus nunca falha nas promessas dele. Se a gente fizer o beabá, por exemplo, vamos ter retiro. Dá trabalho danado fazer o retiro. Gasta um dinheirão. Mas, gente, Deus não falha. Ele nunca desaponta. Quando você chega no lugar, ele fala, agora é comigo. Sai da frente. E abençoa. E todo mundo volta. Uau! A gente faz o quê? Conta, marca nome, né? Cobra o irmão, separa lá, faz isso, faz aquilo. O nosso trabalho é braçal. Mas ele faz o trabalho dele. Nós fazemos na expectativa do mover, naquilo que ele vai fazer. Gente, e ele vai fazer. Mas ele nos convida a perseverarmos unânimes em oração. Até que ele se manifeste. E quando ele se manifestar, a gente faz de novo. E depois de novo, de novo e de novo. Para a gente caminhar nisso. Que é o último ponto, que são as práticas de manutenção. Então, nós já vimos aí que o Evangelho é a base, a gente tem que estar encharcado do Evangelho.
Nós já vimos aí que tem essas primeiras instruções, espera, permanece, tem política e tem o meu trabalho. Você pode participar da política, tal, mas cuidado com o tempo. Melhor do seu tempo é aqui na obra, o reino de Deus. Você é representante do reino dos céus. Aqui, gasta aí uma gordurinha do seu tempo. A hora que você for no banheiro, você dá uma olhada naquilo ali. Mas o bom do seu tempo, usa para o reino de Deus. Se organiza, gasta energia, gasta dinheiro, se comunica, busca, geme, sofre por aquilo. E as práticas de manutenção, eu pulei lá para Atos 2:37. Porque vocês conhecem a história. Eles estavam ali, aí comecinho de Atos 2, né? Chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, veio um ruído como de um vento impetuoso e pousaram sobre eles línguas como de fogo. E ficaram todos cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E eles saíram falando em outras línguas, e aquelas pessoas de toda a parte do mundo da época civilizado começaram a ouvir, cada um ouvia eles louvando a Deus na sua própria língua. Sei lá, uma dezena de povos. E quando finalmente entenderam, não, eles devem ter enchido a cara. Aí o Pedrão levanta e prega. E aí o Pedro joga a tarrafa, né? Aquela rede. Ele joga a rede para fazer a pescaria. Ele era pescador. Tinha sido chamado a ser pescador de homens. E ele não decepciona. Ele traz aquela pregação. E por fim, no final do anúncio do Evangelho, aí está aí o texto. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Algumas passagens falam que uma lança lhes atravessou o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Você está certo, a gente está todo errado, o que a gente faz? Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de 3.000 pessoas. Já pensou, gente? Que loucura. Como é que a gente ia cuidar de 3.000 pessoas? Se chegasse aqui amanhã. Quantos discípulos ia sobrar para o Benhur? Benhur já tem uma turma, né? Imagina se botasse mais gente ainda. De repente, 3.000. Gente, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É o que estamos aqui fazendo, ouvindo o Evangelho, a doutrina, a comunhão, temos nos encontrado e as orações. Então, como ser uma comunidade relevante nos tempos do fim? Olhando como foi a primeira comunidade. Vou só relembrar aqui. O Evangelho como base. Lembramos daqueles adjetivos do Evangelho? O Evangelho da glória, o Evangelho de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da promessa. Tem que ser o Evangelho integral. Lembramos ali dos pontos? Jesus, crucificado, ressurreto e exaltado. Essa é a essência do Evangelho que precisa ser anunciado. Não pode tirar nenhum desses pontos. Não pode comprometer nenhum deles. Senão não é mais o Evangelho. Já começa a cair para a heresia. As instruções primordiais. Vamos buscar instruções. Vamos buscar poder. Tá? E aí, na medida em que nós formos saindo, a gente começa a ver ele agir. Para isso, nós precisamos perseverar, unânimes em oração. E o meu convite a você a concordar com a direção da liderança. Embora não seja tudo aquilo que você faria, uma vez conversando com um mentor nosso, ele falou: Salomão, você nunca vai encontrar uma igreja que você concorda com tudo que eles fazem. Então, não existe igreja 100% do seu jeito. O único jeito de ter uma igreja 100% do seu jeito é você abrindo a igreja e você sendo o único membro. Aí sim.
aí você vai concordar com tudo, né? Mas fora isso, gente, vai haver diferenças. E nós somos chamados a perseverar, né, nessas práticas. Doutrina, comunhão, partir do pão e orações. Amém?